Bom, hoje me falaram para a gente conversar sobre vida na igreja, discipulado e célula. Eu resolvi chamar de chamados para o discipulado. Vida na igreja, discipulado e célula. Eu resolvi chamar de chamados para o discipulado, porque eu acredito que a vida em célula, ela envolve essa vida toda do discipulado. Ou o contrário é verdadeiro. Se você é um discípulo de Jesus, se você é alguém que deseja cumprir a missão que Jesus deixou para a gente de fazer discípulos, então você vai estar envolvido em célula. Uma coisa faz parte da outra, tá bom? E eu comecei aqui com uma pergunta, né? A pergunta é: por que homens precisam da igreja? Ou por que homens precisam de discipulado e de célula? A resposta social, talvez, para isso, tá, fosse a seguinte: a igreja faz bem para o homem na sociedade. Por quê? Porque ela é guardiã de alguns valores que vão trazer benefício para a vida do homem. Como líder, como marido, como profissional, o homem precisa de um ambiente onde ele pode se basear, onde ele pode construir as decisões dele. E a igreja é guardiã desses valores. A igreja é guardiã de valores morais. A vida pode estar toda misturada lá do lado de fora, pode estar todo mundo bagunçado, mas a igreja, ela preserva alguns valores morais que vão trazer benefício para a sociedade, né? Por exemplo, respeitar a liderança, honrar os líderes, fazer as coisas de maneira correta, ser honesto. E aí a sociedade funciona bem. Por quê? Porque tem uma igreja, tem um povo de Deus que guarda valores que não são, às vezes, nem bíblicos, são corretos, são moralmente corretos. Mas a igreja, por falar da Bíblia, por falar dos padrões de Deus, ela fala sobre esses valores morais. Isso faz bem para você, cara. Você precisa da igreja por causa disso também. Você precisa da igreja porque ela tem padrões bíblicos. Agora sim, falar sobre leis, sobre regras, sobre conselhos divinos para a gente poder viver bem. E quando a gente começa a observar o conselho de Deus, a vida entra no eixo. E as coisas começam a funcionar. Então, a resposta social seria: olha, a igreja vai te fazer bem, cara. Né? A igreja vai oferecer amizades, gente boa. Porque amigo para dar conselho ruim tem de monte. Mas quando você se ampara, quando você se abriga, quando você se cerca de gente que teme a Deus, que anda de um jeito correto na vida, na sociedade, rapaz, isso te faz bem. Você começa a ouvir os outros aqui na mesa e diz assim: rapaz, eu não tinha pensado nisso, eu vou começar a fazer desse jeito. E um ajuda o outro a crescer. Talvez essas fossem algumas das respostas, ou a resposta social para você, para dizer: você vai se beneficiar se você estiver frequentando uma igreja. Se você estiver cercado de bons amigos, se você estiver num ambiente que vai te passar alguns conselhos e padrões bons para a vida, vale a pena a igreja. Se a resposta fosse só social, seria isso. Mas eu acredito que existe resposta espiritual para a gente fazer parte dessa confraria santa aqui, ó, desse ambiente de homens em que a gente pode se ajudar na presença de Deus. Tem resposta espiritual e eu queria falar sobre isso hoje com você, falando sobre ser discípulos de Jesus. Nós somos chamados para ser discípulos de Jesus e para fazer discípulos de Jesus nessa terra. O nosso texto, então, hoje, é Lucas capítulo 5. Vai ter alguma coisa aqui, você vê que a letra é pequena, o salão é grande, então saca o teu celular, bota aí Lucas capítulo 5, para você poder acompanhar o texto, tá bom? E a minha versão é a NVI, tá? Fiquei no meio do caminho aqui. Nem a Almeida, que é bem antiga, nem a NTLH, que é bem nova. Eu gostei, para o texto de hoje, dessa versão. Eu queria
compartilhar com você. Lucas capítulo 5, versículo 1. Vamos lá. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo, vou lançar as redes de novo. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E esses vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: se afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenham medo, de agora em diante você será pescador de homens. E então eles arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Fecha os olhos, a gente vai orar mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração aqui. Senhor, esse tempo é teu, nossa vida é tua, e a gente veio para esse lugar com um desejo de ser tocado pelo Senhor. Nós queremos te ouvir, nós queremos que o Senhor tenha liberdade para aplicar a tua palavra, para nos incentivar a algo novo, e que a resposta do nosso coração seja agradável a ti. Então, reina aqui no nosso meio, Espírito Santo de Deus, e fala ao nosso coração, para que o resultado seja uma bênção do Senhor para a vida de cada homem que veio a esse lugar hoje. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos pensar na resposta espiritual? Por quê? Por quê? Espiritualmente falando, nós precisamos nos envolver com a igreja. Por que nós devemos nos envolver nessa ideia de ser discípulo e fazer discípulo, no discipulado? E eu vejo algumas razões no texto. Primeira razão, espiritual. Jesus deseja entrar no barco da sua vida, cara. Simples assim, direto assim. Jesus, ele ama a multidão. Ele fala com a multidão, ele ensina a multidão. Mas ele pede para entrar no barco de alguém, entendeu? Você está no meio de uma multidão aqui, ó. Tem 180 homens nesse lugar, sei lá. Tem um monte de gente. E o Senhor veio para falar com todos vocês, ou com todos nós. Mas tem um fator tremendamente importante. Ele fala com todo mundo, mas ele quer entrar na tua vida. Ele quer entrar na tua história. Ele quer começar a mudar a tua casa. Ele quer mudar você para onde você estiver, seja em casa, seja no trabalho. Ele quer entrar no teu coração. Esse é Jesus. Jesus estava pertinho do lago de Genezaré, falava com a multidão, ensinava a multidão, mas viu 2 barquinhos na beira da praia e disse: vou entrar. Pedro, posso entrar no seu barco? E Jesus está perguntando para você hoje, 2024, fevereiro, começando o ano, escuta, posso entrar no teu barco? Eu quero entrar no teu barco. Esse é Jesus. O problema é que o barco da vida do homem está sempre cheio de tranqueira. Sabia? É assim. Pedro era assim.
A vida do homem, o barco do homem é cheio de ideia, de projeto, de vencer, de estender suas fronteiras. Pedro era assim. Pedro entrou no barco para fazer pescaria, para ganhar o seu dinheiro, para fazer a empresa rodar. Estava ele e os sócios dele passando a madrugada no mar, pescando. Projeto, ideia, eu preciso vencer, preciso dar conta, tem conta para pagar. Essa é a cabeça do homem. Esse é o barquinho da gente. Mas sabe, o barco do homem, ele também é cheio de frustração. Porque você pode ter um monte de sonho, projeto, ideal, mas às vezes patina, não é não? Está lá o Pedro, passou a madrugada inteira tentando pescar, e o resultado foi rede vazia. O mar não está para peixe, a coisa não deu certo hoje. E tem um monte de homem, dentro da igreja e fora da igreja, que vive frustrado, porque os sonhos não conseguiram chegar lá. Tanto projeto, mas as coisas ainda não rodaram. E a gente se chateia com isso. A gente começa a se desinteressar pela vida. Mais um ano. Entra ano, sai ano. E falta sonho, falta ideal, falta projeto, mas na verdade falta, porque às vezes tem os projetos, falta Jesus no barco para abençoar o projeto e fazer a diferença na tua vida. O barco do homem pode estar cheio de confusão, porque a gente se frustra, porque acha que sabe da coisa. Pedro manjava de pescaria. Como é que eu sou pescador experiente, vivo desse negócio, mas não consigo pescar nada? E aí a gente fica nessa confusão de não se compreender direito, de, às vezes, até se depreciar. Mas Jesus quer entrar no barco da gente, com sonho, com frustração, com confusão. Ele quer entrar no barco. Ele diz: ei, Pedro, posso entrar no barco? Posso entrar no barco? Eu me lembro de um irmão que eu discipulei há anos atrás, trabalhei com ele durante algum tempo. O cara estava endividado, a empresa não deu. E aí o que acontece? Crente, frequentador de igreja. A coisa ficou tão complicada na quebradeira que ele resolveu tentar guardar o nome da esposa. O que ele fez? Pediu para separar, para poder guardar o nome dela, para poder ter um jeito de entrar dinheiro na conta através dela. E por que ele chegou a conversar comigo? Porque no final das contas ele separou dela para poder preservar a casa, a família, a empresa, mas estava perdendo o casamento, porque a mulher queria estar casada. A gente se perde no meio dos estratagemas do ser humano. E o que Jesus está dizendo é: ei, quero entrar no teu barco, quero colocar em ordem essa confusão, deixa eu entrar no teu barco. Essa é a primeira razão pela qual nós precisamos de um discipulado. O Mestre Jesus, ele põe ordem na nossa vida. Ele quer entrar no barco e ele quer fazer da tua vida uma vida diferente. Ele tem poder para isso. Ele pode mudar a tua história. Então, segue Jesus. Entra nessa de ser discípulo de Jesus. Aprende com ele todo dia. E quando isso acontece, a vida muda. Segunda razão. Ele deseja, te levar a experiências mais profundas com ele. Versículo 4, tendo acabado de falar, ele disse para Simão Pedro: vá para onde as águas são mais fundas. Eu gosto dessa ideia. A gente já ouviu há anos atrás, pastor Pascoal falando sobre isso. Águas profundas. A gente não pode se contentar com aquilo que a gente já tem, com aquilo que a gente já conquistou. Porque alguém já disse que duro é chegar lá em cima, mas depois que você vence, mais difícil é se manter em cima.
A gente precisa continuar crescendo, precisa continuar se aprofundando, precisa continuar aprendendo coisa nova de Deus. Sabe por quê? Porque se a gente se acomodar com o que a gente tem, na verdade, nós vamos andar para trás quando o assunto é vida com Deus e se tornar um homem de Deus na terra. Se você se acomodar, cara, se você ficar no sofá com o controlinho na mão, a vida passa, as oportunidades passam. E a gente começa a se contentar com coisas pequenas que a vida tem para oferecer, quando Deus tem coisa muito mais profunda para te ensinar. Deixa Jesus entrar no barco, você precisa do discipulado. Mas olha só, Ele não quer só entrar, Ele quer te fazer amadurecer. Eu gosto dessa ideia da Bíblia, quando diz que Paulo, falando para a igreja, né, ele diz assim, olha, eu estou falando com vocês como alguém que está falando com crianças que tomam leitinho. O que Deus tem para vocês é comida sólida, cara. Vamos lá, vocês podem mais. Deus quer fazer isso com você. Você já aprendeu muita vida, você já bateu muita cabeça, você já venceu em muita coisa, mas Deus tem mais. Deus tem mais. E quando você abre a Bíblia para ser um discípulo de Jesus e diz, Senhor, fala comigo hoje, Ele te surpreende com um ensino novo, cara. É abrir a Bíblia, é dizer, Senhor, pode falar comigo? Eu falei, bom, topo, mas uma delas é menor de idade. Eu preciso te dar autorização, preciso de um monte de coisa e tal. Ela falou, bom, você tem que ir para um cartório. Eu falei, mas eu estou viajando daqui a 4 horas, 5 horas no aeroporto, como é que vai fazer? Resultado, peguei todos os documentos, fui para Foz do Iguaçu. Primeira coisa que eu fiz lá não foi entrar nas instalações da convenção, foi para o cartório, para resolver pepino de documento. E o coração na mão, né? Falei, e agora, Deus, como é que é isso? Como é que esse coração de pai vai sossegar? Estando longe, e elas têm que sair de Curitiba para ir a São Paulo, de ônibus, sozinhas, têm que se revirar, e depois de São Paulo encontrar a tia, depois pegar o avião, e aí sim vamos fazer a viagem, como é que vai ser? E aí eu fui orar, fui ler a Bíblia, falei, Deus, fala comigo. E Deus simplesmente me disse assim, Isaías capítulo 6, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? E Isaías disse, eis-me aqui. Eu falei, ok, Deus, entendi. Você está dizendo que minhas filhas têm uma missão na casa da minha irmã, na família da minha irmã nesse tempo. Preciso deixar aí. Ok. Fui para o cartório, entrega todos os negócios, a documentação deu certo. Aí eu fiquei pensando, como é que vai ser esse negócio? E aí a gente tem que dizer, vamos confiar. E quando chega a notícia de como é que elas passaram na fronteira, o agente da polícia no outro país diz assim, escuta, e você? Ela falou, entregou o documento, sou menor, mas com quem que você veio? Veio para cá. Aí o cara começou a falar com ela nem entendia nada do que estava falando, ela começou a rir do cara. O cara disse, bom, acho que não vai ter jeito de resolver essa menina aqui, é melhor deixar passar. Passou e pronto, foi. Quando Deus está no negócio, Ele faz acontecer. Mas a gente tem que aprender. Eu tive que aprender. Senhor, eu confio no Senhor para guardar as minhas filhas? Ou eu tenho que ficar aqui, vou segurar comigo? Cada um vai ter a sua esfera de aprendizado. Mas Deus quer te ensinar. Ele está dizendo, ei, sabe onde você está? Nesse ponto aí, tem água mais profunda. Você pode mergulhar e descobrir coisas novas. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma viagem, levando um grupo da igreja para Israel, e a gente fez um mergulho no Mar Vermelho. Eu nunca tinha feito isso. Vocês não sabem, mas eu sou míope, eu uso lente de contato, são 5 graus, eu não enxergo nada nem aqui, imagina embaixo d'água, né? E aí, fui lá, coloquei um óculos tal, especial, e fomos fazer um mergulho. Rapaz, lá no fundo, tem um universo diferente, colorido, bonito, cheio de vida, que a gente não vê aqui.
Jesus quer te levar para águas mais profundas. Por isso, responde sim para se tornar um discípulo de Jesus esse ano. Jesus, me leva mais fundo, quero ter experiências mais profundas contigo. Terceiro, Ele espera da gente obediência. Ele espera obediência. Simão respondeu, versículo 5, Mestre, nós nos esforçamos a noite inteira, mas não pegamos nada. Mas porque é o Senhor que está dizendo isso, então eu vou lançar as redes. E ao lançarem as redes, uma quantidade enorme de peixes chega a ponto de quase rasgar as redes, de precisar ajuda e de quase 2 barcos afundarem por causa da pesca e do milagre maravilhoso que Jesus fez. Sabe, Jesus quer fazer milagre na nossa vida. Eu não sei quais são as necessidades mais profundas tuas, mas eu tenho um monte de necessidades. Jesus quer fazer milagre. Mas Ele espera que a gente escolha obedecer. E o problema é que nós fomos treinados, homens, para ser dono da razão, para discutir, para ganhar na conversa, para fechar contrato. E aí, nas negociações com Jesus, a gente não deixa Ele ser o Senhor, cara. O tempo todo, eu tenho que resolver isso aqui. Quando Ele está dizendo, olha, eu posso, eu quero, eu tenho poder para fazer, me obedece, caminha comigo. E o discipulado é uma caminhada de obediência. Mas se a gente não obedece, a gente perde a bênção. Pedro teve a tentação de conversar com Jesus, né? Escuta, Jesus, mas espera aí, pescador, eu sei, eu entendo. Já tentei, não dá, não vai conseguir, hoje não dá, hoje não tem peixe nesse mar. O mar não está para peixe. Mas aí, ao dizer, porque é o Senhor, mestre, que está dizendo, eu vou obedecer. E quando Ele faz isso, então os peixes chegam. Sabe o que acontece na nossa vida espiritual? A gente diz que Ele é Senhor, mas a gente se faz Senhor. E o caminho do discipulado é renunciar ao teu trono, cara. Deixa Jesus estar no centro. Deixa Ele ser o Senhor. Deixa Ele reinar. Ele vai dizer, eu quero que você me faça assim. Faz, cara. Tenha coragem de fazer do jeito de Deus. Do jeito de Jesus. Eu me lembro quando eu tinha uns 15 anos. 15, 16. Foi quando Deus falou comigo para me tornar um pastor. Eu estava numa convenção batista brasileira, meu pai era pastor naquela época, me levou junto. E eu estava numa noite de missões. E eu estava ouvindo aqueles testemunhos de missionários, estava ouvindo música, e eu entendi Deus falar comigo, ei, quero você. Eu falei, Senhor, eu quero, eu vou. Mas também me lembro, quando chegou a época do vestibular, terminei o terceirão, trabalhava numa grande empresa aqui da cidade, a Itaipu Binacional, uma carreira bacana em nível administrativo financeiro, uma posição boa, salário no bolso, solteiro ainda, estava namorando, carro na garagem, já começa a comprar as coisas, ajeitando tudo. E veio a fase da escolha. E eu tinha 2 folhas na frente, assim, na cabeceira da cama, na escrivaninha. A folha da faculdade teológica e o chamado de Jesus. E a folha da faculdade de administração que eu ia fazer, e os chefes estavam falando que era um caminho importante ou interessante para mim na empresa. Com o que eu fico? Preciso dizer para você que eu optei por fazer administração. Falei, Deus, eu sou filho de pastor, eu sei como é que é esse negócio. Eu acho que você se enganou. Será? Esse negócio de pastor, para mim, não vai dar. E eu entrei na administração. 2 anos se passaram e Deus foi tão misericordioso que num acampamento de jovens da igreja, Ele falou, cara, você está no lugar errado. O que você está fazendo? Já te falei para fazer outra coisa.
E eu, cabeça dura, falei, ok, Deus, entendi o teu chamado, eu vou. Mas eu vou terminar a faculdade primeiro. E só depois de mais 2 anos, quando tudo terminou, eu disse, ok, Senhor, eu vou parar de brigar contigo. Vou fazer o que você me pediu. E entrei na faculdade teológica e nunca me arrependi de ter feito essa decisão. Me arrependi de não ter feito antes a decisão. Eu não sei o que Deus tem pedido de você. Às vezes o que Ele está falando é, abandona o teu pecado. Para com essa prática ruim. Para com esse vício aí. Para com um jeitinho de arrumar desconto. De arrumar dinheiro para a tua empresa, para o teu negócio. Isso daí não está certo. E a gente fica batendo cabeça e dizendo, Senhor, disso aqui eu entendo. Se não for assim, não dá para sobreviver no Brasil. E aí a gente fica dizendo não para Deus e perdendo a bênção de Deus. Discipulado, você precisa porque Deus quer te abençoar. Seja um discípulo de Cristo, a ponto de obedecer ao Senhor. E você jamais vai se arrepender. Ele vai fazer milagre. Ele vai cuidar de você. Ele vai te levar a vitórias que você não poderia imaginar e não chegaria absolutamente sozinho e sem Ele. Pode ter certeza disso. Desculpa, quarta e última. Ele deseja também, por que você precisa ser discípulo? Porque Ele deseja transformar pecador em pescador de homens. É assim. Quando Ele fez o milagre, versículo 8 agora, Simão Pedro viu isso, ele se prostrou aos pés de Jesus e disse, se afasta de mim, porque eu não posso ficar perto de você, Jesus. Você é santo, você é Deus, eu sou pecador. Mas aí, Jesus faz algo surpreendente. Ele diz, olha, não tenha medo. Sabe o que eu quero? Na verdade, quero fazer um negócio que vai dar uma confusão na tua cabeça. Vai dar um nó aí. Sim, você é pecador, mas eu tenho algo para você. Aliás, algo que não tem a ver com peixe. Você vai largar a pescaria maravilhosa, a grana que você ia ganhar com esses peixes. Porque o que eu tenho para você é uma missão, você vai ser pescador de homem. Você vai ser discipulador. Você vai levar outras pessoas a conhecer o Deus verdadeiro. Você tem uma missão espiritual no mundo. Pedro, larga a rede, larga o dinheiro, para de pensar nessa perspectiva, porque eu tenho uma missão para a tua vida que vai mudar a tua história para sempre. Jesus tem isso para nós também. E deixa eu te falar, isso não significa que todo mundo aqui tem que ser pastor. Pastor oficial, PR na frente, ou está pregando aqui. Você tem uma missão como discípulo de Cristo. Que você é. E se você é, discípulo faz discípulo, cara. É assim. Jesus chamou os discípulos para estar perto dele. Mas o que ele fez? Ele enviou os discípulos, disse, vai e anuncia o evangelho do reino. Vai de 2 em 2, bate na porta de cada casa. Ele dá uma missão para nós. Ele tem uma missão para você. Com o teu status, com a tua posição, no ambiente onde você está, Ele te escolheu para isso. Abraça o discipulado, porque Ele vai dar sentido para quem você é e para o que você faz. É a missão de Deus, o plano e propósito particular de Deus para você. Ele escolheu você para isso. Eu me lembro, estou terminando, me lembro do dia que eu pedi a conta. Porque eu então comecei a estudar teologia e estava trabalhando depois de sair da Itaipu, estava trabalhando numa imobiliária aqui da cidade. E eu cheguei para o meu chefe e disse, estou me formando na faculdade teológica e preciso pedir a conta. Ele falou, rapaz, mas por quê?
porque eu vou me tornar um pastor. Vou cuidar de gente. Ele falou, rapaz, tem certeza disso? Que negócio é esse? E ainda sentei com ele para explicar o que Deus estava fazendo. E foi tão gostoso para a gente orar junto. Ele disse, tá bom. Então, se você tem essa convicção, está tudo certo. Ainda facilitou algumas coisas para a gente e me abençoou naquela hora. A gente não se arrepende de assumir o chamado de Deus para nós, seja ele qual for. Se você disser sim, Deus vai te surpreender, vai te abençoar, para você ser uma bênção por onde você for. Por isso, eu queria terminar essa palavra dizendo o seguinte, você precisa responder ao chamado de Jesus. Jesus ainda chama discípulos hoje. Ele escolhe pessoas, ele diz, ei, te quero perto, vem cá. Se você for ler o chamado dos discípulos, tem outras passagens, por exemplo, Marcos capítulo 3, vai dizer, olha, ele chamou para perto dele, para junto de si, aqueles que ele quis, e deu poder a eles, e os enviou para serem apóstolos. Discipulado é isso, é um chamado para estar perto de Jesus, para caminhar com ele todos os dias, nas pegadas dele, viver como ele viveu. Mas depois, não só um chamado para ficar perto de Jesus. Enquanto você está perto de Jesus todo dia, esteja perto de alguém que precisa de Jesus. Porque Ele vai usar você para mudar mais uma vida. Vai usar você para fazer um novo discípulo nessa terra. De um jeito prático, para a gente terminar, e eu já vou orar com vocês. Nesse ano, se você não deixou ainda Jesus entrar no teu barco, faz isso hoje, tá? Você precisa. Vai valer a pena. Você não perde por esperar. Vai, se joga, deixa. Segundo, Ele vai te levar a lugares que você ainda não navegou. Águas profundas, tem coisa boa de Deus para você. Terceiro, se você já é discípulo, está difícil de obedecer? Faz uma prova com o Senhor. Testa obedecer. Porque Ele vai te surpreender e você não vai se arrepender. Em último lugar, torne-se um pescador de homens. Nós estamos aqui porque entendemos esse chamado de Deus. Homens precisam de outros homens, bons referenciais de Deus, para a gente poder curar essa terra, para a gente poder fazer diferença no mundo. Deus conta com você. De um jeito bem prático. Eu falei de discipulado, você vai dizer, mas e a célula? Não era tema também? Cara, as células são grupos de discípulos. Ou as células são grupos de discípulos. Jesus chamou 12, mas quando Ele enviou 70. Ou 72. Então não tinha só 12. Grupos de discípulos se reúnem, acontecem, para que a gente possa crescer com Jesus e fazer com que o Evangelho cresça no mundo. E célula é isso. Aqui, nesse lugar, cada mês uma célula, de até 8 pessoas. Se a tua tem mais, está na hora de multiplicar. Qual é o nosso ideal em 2024? Dobrar. Cada mesa gera uma nova mesa em 2024. Dá para fazer. Convida mais alguém. Faz discípulo. E a célula vai multiplicar. Pode ter certeza disso. Tá? A gente vai orar agora e eu vou deixar perguntas com vocês, para vocês poderem discutir na mesa, que essa é a nossa conversa sempre. Mas vou colocar as perguntas aí. Pode colocar. Tá? Tá pequeno. O pessoal vai bater foto, vai colocar no grupo depois para vocês. Já está no grupo. Maravilha. Como é que está a tua jornada de discípulo de Jesus? Você precisa deixar ele entrar no barco? Você precisa deixar ele te levar mais fundo? Ou você está precisando tomar vergonha na cara e obedecer, cara? Né? Ou você precisa largar algumas coisas para poder seguir a missão? Pedro largou a pescaria maravilhosa, largou o lucro que ele ia ter para andar com Jesus. O que você tem que largar para ir numa jornada de discipulado com Jesus? Como é que a mesa já ajudou você a crescer como discípulo de Cristo até aqui? Como é que a célula te ajudou? E um desafio.
lembre o nome de 3 pessoas. Convida para a próxima reunião. Traz para a sua célula. Seja um discipulador. Jesus vai usar a sua vida. Amém? Eu quero orar com você antes da gente discutir nessa mesa. E eu quero dizer para você, Jesus quer você como discípulo. Talvez nessa noite tenha gente aqui nesse lugar. Pode fechar os olhos, nós vamos orar. Mas talvez nessa noite tenha gente aqui que ainda não deixou Jesus entrar no barco. Mas depois de ouvir essa história, de pensar na vida, está dizendo, rapaz, eu estou perdendo tempo. Eu não quero ser que nem o Marcílio que ficou 2 anos enrolando, 4 anos enrolando para fazer o que Deus queria. Eu quero começar logo. Eu quero Jesus no meu barco hoje. Se você é uma dessas pessoas, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E a gente vai orar junto. Você vai ficar de pé porque a tua resposta para Jesus está sendo dada com essa atitude hoje. Eu não preciso mesmo que você fique de pé. É um convite de Jesus para que você responda. E ao responder, você está dizendo, Jesus, está dada a entrada, abri a porta, entra na minha vida, entra no barco, se torna o meu Deus, se torna o meu Senhor, você é o mestre, eu o seguidor, eu o discípulo, quero aprender de ti, quero ir em águas mais profundas, quero ver o teu milagre acontecer na minha vida, quero a tua vida mudando a minha história. Jesus quer entrar no barco da sua vida hoje. Você quer? Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar agora, tá bom? Se você quer responder a essa oração, a esse convite de Jesus, pode ficar de pé no seu lugar, nós vamos orar juntos nessa noite. Amém? Vamos lá? Isso aí, que bom, queridos, vamos lá. Louvado seja o Senhor. Deixa eu orar por você. Senhor, eu quero te agradecer, porque hoje o Senhor falou e tem homens aqui dizendo sim para o Senhor. Louvado seja o teu nome. Muda essa história, entra na vida dessa gente, faz novidade de vida, abençoa, renova os teus propósitos na vida dele, que eles conheçam o Senhor, conheçam os teus sonhos, que eles sejam levados pelo Senhor a lugares que nunca pensaram, mas indo sabendo que estão debaixo da tua direção e serão abençoados pelo Senhor. Ah, Deus, toca essas vidas agora e muda essa história. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você está aí de pé, fica ainda aí, todo mundo de olho fechado. Pode fazer essa oração, se você nunca fez, repete essas palavras comigo. Senhor Jesus, entra no barco da minha vida. Eu te quero como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoa os meus pecados e me dirige a partir de hoje para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Por favor, segura um pouquinho. Eu queria que você, líder de mesa, pudesse olhar em volta de você. Tem gente da sua mesa que ficou de pé hoje. Tá bom? Você é o meu agente, você é o nosso agente responsável por abraçar, pegar o nome, o contato, para a gente começar a jornada de discipulado, que é importante para nós. Tá bom? Ok? Muito obrigado. Tá? Louvado seja o Senhor aí.